Olá pessoal, o artigo 355 do Código Penal trata do crime de patrocínio infiel. É um crime próprio, né, só pode ser praticado pelo advogado ou pelo estagiário devidamente inscrito na OAB, né, que tem a procuração do sujeito passivo, né, do indivíduo, do cliente, né, e diz lá o tipo: trair na qualidade de advogado ou procurador, né? E sempre lembrando, né, que como a gente está aqui crimes contra a administração da justiça, é o procurador que atua perante a justiça, né, o poder judiciário. O dever profissional prejudicando interesse cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Ou seja, quando o advogado, o procurador, ele é constituído para defender os interesses de uma determinada pessoa, há um fim específico. Se você vai defender os interesses dela, você não pode tomar nenhuma atitude que vá contra esses interesses. Se você fizer algo que vá contra os interesses, você está traindo, né, a outorga, o mandato que lhe foi dado, né? Há uma violação aí no princípio da confiança. E por isso que é importante, quando houver acordo, conciliação entre as partes, é importante que a parte assine também a petição de acordo, né? Embora é evidente que ela pode, na procuração, também te autorizar a realizar acordos, né? Autorizar a realização de conciliações, né? É sempre importante, né, que a gente pegue a assinatura também da parte para evitar depois de qualquer situação constrangedora nesse sentido, né, de entender que o advogado agiu contra, o advogado não defendeu seus interesses, o advogado foi comprado e esse tipo de coisa, né? Então é sempre interessante que isso aconteça. Se eu fui constituído para defender o interesse de alguém, então eu tenho que defender o interesse de alguém, né? Algumas situações da seguinte forma, né? Quando houver vamos dizer assim, esse prejuízo para a parte em razão de uma conduta do seu advogado, do seu procurador, mas que essa parte acabou concordando com isso, né, mesmo que de uma forma tácita, a gente vai ter um fato atípico, né, porque, principalmente se tratando de interesses disponíveis, né, porque, na verdade, a parte pode, né, ela pode consentir, né, num acordo naquilo que não é indisponível, né? A gente tem algumas discussões aí sobre isso, sobre os direitos indisponíveis, se pode ou não ter acordo, né? A gente tem visto aí, por exemplo, nas ações de alimentos, né, em que há acordo, né, que o acordo não foi aquilo que o cliente queria, né? Mas foi um acordo, ele aceitou e isso acaba não tendo problema. Embora, quando se trata de direitos indisponíveis, né, sempre há a participação do Ministério Público, que atua como custos legis para verificar a legalidade, né? Então, não se tem tido problema nesse aspecto também, né? Quando a gente fala em trair, né, o núcleo do tipo aqui é o verbo trair, a gente está falando aqui em enganar, em ser desleal, né, com aquele que te contratou, né? E há necessidade também que essa conduta do advogado ou do procurador, ele ocasione um efetivo prejuízo ao cliente, né? E quando a gente fala um efetivo prejuízo, é um prejuízo relevante, aquilo que realmente, né, está fora do comum. E por isso, aqueles acordos, né, que estão estão na média, né, do que cada um pede, não tem entendido como um prejuízo relevante, porque todo acordo que se faz, toda conciliação, a gente sabe que alguém deve ceder em alguma parte, né, alguém perde alguma coisa, né? O parágrafo único traz aqui patrocínio simultâneo ou tergiversação, né? Um nome bonito, né? Tergiversação. E diz lá: incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias. Aqui está um negócio interessante, né? Defender, quer dizer, você está patrocinando os interesses no âmbito judicial. O verbo defender tem esse sentido, de patrocinar interesses no âmbito judicial.
Esse defender ele tem que ser efetivamente, né? Esse patrocínio dos interesses no âmbito judicial ele tem que ser efetivo. Não basta apenas constar a procuração lá se não houver a defesa efetiva, né? Tem que ser efetivamente, deve acontecer. Quando a gente fala em patrocínio simultâneo, é que ao mesmo tempo ele defende lá os interesses do réu, do autor e do réu. É uma coisa meio ilógica, né? Não tem lógica um negócio desse, né? Eu defender o interesse do autor e também defender o interesse do réu, né? Não é possível. Isso é o patrocínio simultâneo. O patrocínio sucessivo, que é efetivamente a tergiversação, né? Quando a gente fala em tergiversação, é, na verdade, esse patrocínio sucessivo. Termina um, começa o outro. Eu deixo de defender, por exemplo, o autor e passo a defender o réu. Na mesma ação? Não necessariamente na mesma ação, mas a gente tem que estar dentro da mesma causa de pedir, né? A gente tem que estar sempre dentro do mesmo fundamento. Então seria mais ou menos assim, eu tenho uma ação possessória em que eu estou defendendo os interesses do autor, por algum motivo essa ação é extinta, aí inicio uma nova ação pelo mesmo fundamento, né, possessório, e eu passo a defender os interesses do réu, daquele que era réu. Então eu tenho aí um patrocínio sucessivo, isso eu não posso fazer. E por que não, né? E também por que não patrocínio simultâneo? Olha, eu conheço as minúcias daquele caso. Se eu conheço as minúcias daquele caso, efetivamente eu conheço também os problemas dele. E eu conheço também vamos dizer assim, as facilidades que poderia ter para a parte contrária me questionar. Então imagina, né, eu entrei com uma ação, sei os pontos frágeis, né, que a pretensão do meu cliente tem, e aí eu vou lá também como advogado do réu e sabendo das fragilidades da ação, eu questiono as fragilidades, quer dizer, uma coisa que não tem pé nem cabeça, uma coisa meio absurda. Da mesma forma no patrocínio sucessivo, né? Ajuizei a ação, por algum motivo ela foi extinta, sem julgamento de mérito, né? Aí aquele fato volta a ser questionado por um outro, pela mesma parte, mas com um outro advogado, e aí eu venho patrocinando os interesses, né? Ou defendendo os interesses do réu, né? E como eu sei dos problemas que o autor tinha, eu vou utilizar aqui na defesa do réu. Uma coisa totalmente sem ética, né? Totalmente antiética, totalmente absurda, né? Por isso que a gente tem esse tipo penal aí, ok? O artigo 356 vem falando da sonegação de papel ou objeto de valor probatório. Então vem lá, inutilizar total ou parcialmente ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório que recebeu na qualidade de advogado ou procurador. Bom, primeira coisa, quando a gente fala em autos, né, na verdade quando a gente vai no cartório, né, quando a gente estava não no processo eletrônico, mas nos processos físicos, né, que ainda existem, né, a gente fala, eu quero ver o processo tal, né, na verdade a gente tem que dizer, eu quero ver os autos do processo tal, porque os autos, eles são aquelas peças componentes do processo, né? Então, se aqui fosse, porque o processo ele é abstrato, né? O processo ele é totalmente abstrato, mas ele se materializa, se viabiliza por meio dos autos, né? Que são os documentos, os papéis que estão lá embutidos, né? Então, quando a gente fala em auto, o processo, quando a gente fala vulgarmente processo, na verdade nós estamos falando em autos, tá? Documento, né? Se a gente lembrar lá do processo penal de 231, 232, não me lembro, né? Documento é qualquer escrito, né? Qualquer papel, qualquer escrito público ou particular, e aqui no caso destinado à prova de um fato juridicamente relevante, né? Para o nosso caso, quando ele fala aqui de valor probatório, então é um documento destinado à prova que vai servir a comprovar um fato juridicamente relevante, né? Se for um fato que não tem nada a ver com o que se está apurando, né? Não ao crime, né? Quando fala objeto de valor probatório, a gente lembra aí que esse objeto de valor probatório, a gente vai ter um conceito
A contrário senso, ou seja, tudo aquilo que não seja documento pode ser objeto. Tudo aquilo que não é o documento é o objeto. Então, por exemplo, né, o veículo, né, que foi objeto de furto, o veículo que se envolveu no acidente de trânsito, ele é um objeto. Eu peguei uma coisa meio grande, né, mas vamos pegar a arma do crime, o instrumento do crime, né, ele é um objeto, né, de relevante de relevante valor probatório, né? Então, né, se eu pego ele, minha confiança, para depois realizar a prova no processo, né, eu não posso esconder isso, eu não posso destruir isso, né? Eu não posso inutilizar isso, né? Eu tenho que apresentar sempre que pedido, né? E vejam que interessante aqui que ele fala inutilizar total ou parcialmente, quer dizer, você estraga, você tira a qualidade a que se destina, né? Ou deixar de restituir. Eu peguei, né, nas minhas mãos, e quando eu sou obrigado a restituir, eu não restituo. A gente tem nesse deixar de restituir alguns pontos, principalmente em relação aos autos, né? O advogado vai lá, retira os autos, né, o processo do cartório, e acaba não devolvendo, né, no prazo, né, legal. Aí tem duas posições a respeito da tipificação da consumação do crime. Alguns entendem que há necessidade de intimação prévia do advogado para devolução, e outros entendem que não, né? Que independente da intimação dele, ele já tipificou o crime, já consumou o crime. É muito difícil isso. Por quê? Porque às vezes foi um esquecimento, né? Se foi um esquecimento, ele tirou o dolo, não, uma culpa, uma negligência, ele achou que tinha restituído, não restituiu. Então a gente não vai ter o dolo. Se a gente for muito legalista, extremamente legalista na análise do tipo, a gente vai ter muitas absolvições em razão da falta de dolo. Então, de repente, seria melhor realmente entender que depois da intimação, né, foi intimado, não restituiu, então a gente tem o crime. Ok? Grande abraço para vocês, viu?